Em discussão na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, desde agosto de 2016, a reforma do Código de Processo Penal brasileiro foi tema de palestra ministrada pelo deputado federal Danilo Forte na Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. É um prazer estar aqui com vocês hoje, aproveitando esse convite que me foi feito pelo professor Zé Liberato, para que a gente pudesse, chanceler Zé Liberato, para que a gente pudesse fazer uma explanação sobre esse debate que a gente tem feito há algum tempo já sobre a reforma do novo Código de Processo Penal. Todos sabem que hoje o Brasil tem aí um índice de criminalidade extraordinariamente grande. Hoje nós estamos nos deparando com números absurdos no que diz respeito ao número de homicídios, mais de 61 mil no ano passado. E eu não tenho dúvida que esse crescente vigor da violência no nosso país é muito em função exatamente da disparidade, da falta de atualidade da nossa legislação. O Código Penal foi reformado e o Código de Processo Penal ele está, desde 2010, aprovado no Senado e estava parado na Câmara. E a Câmara, como casa revisora, tinha a obrigação, dentro do processo legislativo, de fazer a reavaliação do que foi aprovado no Senado e poder ofertar para o país aí essa nova legislação. Só que estava esquecido lá. E em 2015, a gente vendo o crescimento da violência, vendo a falta de resposta, e a gente que anda muito pelo mundo vai conversando com as pessoas, e ia percebendo que tem, inclusive, uma máxima que diz que a polícia prende e a justiça solta. E, por outro lado, também a inoperância do que diz respeito à questão do julgamento, criando aí um ambiente de prescrição, de impunidade, e essa impunidade, inclusive, alimentando o crescimento da violência. Então, diante disso, nós tínhamos esse projeto que, inclusive, foi iniciado por uma comissão de estudos coordenada pela professora Ada Pellegrino. Eu tive, inclusive, a oportunidade de estar com ela algumas vezes nas audiências públicas que nós fizemos, e buscamos exatamente ali, naquele momento, formatar uma comissão dentro da Câmara que pudesse dar cabo, que pudesse avançar no que diz respeito a dar para a sociedade brasileira aquilo que deve ser, no meu entendimento, a maior contribuição que o poder legislativo possa dar ao Brasil num momento de tanta angústia, de tanta aflição, de tanta insegurança e de tanto medo. As pessoas estão muito apavoradas com esse crescimento da violência. E aqui no Ceará, aí é que os números são mais berrantes, tanto do ponto de vista da concretização do fato, foram mais de 5.137 mortes violentas no ano passado, e esse ano nós já estamos aí com mais de 3.300 mortes violentas, inclusive agora com o maior crescimento na questão do feminicídio, já 330 mulheres assassinadas só esse ano no estado do Ceará. E uma ausência de resposta total por parte da Justiça. Eu estava até conversando com o professor Maza lá na coordenação lá da universidade, na prédio ali da reitoria, e tem um estudo, inclusive, do CNJ, que coloca como a justiça mais inoperante do Brasil, a do Ceará. Se a média nacional é de 8 em cada 100 casos de homicídio chegar a transitar julgado, no Ceará esse número cai para 3,4, o que é praticamente insignificante. Então, se a gente busca dar resposta, e se a gente precisa construir, dentro do processo legislativo, uma legislação atual, moderna, que possa agilizar esses procedimentos, num país que nós temos 4 instâncias de julgamento, nós precisamos modernizar a legislação. E é isso que a gente tem buscado fazer. Nós fizemos já mais de 60 audiências públicas nesses 2 anos que a gente está à frente desse processo. A gente, inclusive, já tem um substitutivo pronto. O relator é o deputado João Campos, de Goiás, que é, inclusive, delegado de polícia, e ele concluiu a parte do substitutivo agora no final do semestre passado. A gente, inclusive, esperava ter votado
esse novo código no final do ano passado, do semestre passado, para a gente já cumprir o prazo do vacatio legis, que é o prazo da transição entre a lei velha para a lei nova. Mas, infelizmente, devido a toda essa crise política que o país está atravessando, né, e houve também explicitamente aí um movimento de obstrução por parte, principalmente da oposição, a gente não teve condições de viabilizar essa votação. Mas eu espero que agora, com a retomada dos trabalhos, a gente consiga, após o período eleitoral, concluir até o final do ano essa votação, que eu acho que é muito significativa na contribuição que o Poder Legislativo possa dar para esse momento tão difícil que a sociedade brasileira está atravessando. E dentro dessa obrigação nossa, eu acho que a gente busca exatamente construir algo que dê celeridade ao julgamento, mas com a coerência necessária de ter a garantia, né, tanto do Estado Democrático de Direito, como também ter a garantia da ampla defesa, princípios constitucionais, inclusive, que estão garantidos no artigo 5º da Constituição Federal. E a gente tem procurado exatamente não ferir, né, as normas constitucionais, mas, ao mesmo tempo, buscando, dentro do debate, né, construir exatamente uma legislação que tenha a constitucionalidade garantida, mas que também busque concretizar aquilo que cria o ambiente desfavorável para o julgamento, que é o disciplinamento do processo. O processo precisa ser formal, porque um processo que não tem formalidade, ele cria uma justiça seletiva. E na justiça seletiva, né, a gente sabe muito bem, por um lado, né, também existe um ambiente, né, de apadrinhamento, né, digamos assim, né, dentro desses processos judiciais, e, por outro lado, também aqueles que têm capacidade de ter uma boa banca de advocacia, eles têm aí uma condição, inclusive, de postergação com relação a julgamentos, ganhando prazo prescricional e garantindo, né, dentro da impunidade, inclusive, o crescimento dessa violência que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente buscou, né, garantir, dentro desse debate, nessas audiências públicas, observar, né, quais eram os pontos mais relevantes, procurando ouvir os operadores do direito. Né, eu tive a oportunidade de percorrer aí alguns estados no Brasil, fizemos audiências públicas em OAB, em Assembleia Legislativa, em Conselho de Justiça, em associações de vítimas da violência em São Paulo, e tudo veio exatamente buscando que essas garantias fossem dadas, mas, ao mesmo tempo, a gente tivesse, nessa disciplina, uma coerência de ações e diminuísse também a concorrência interna das atribuições de cada segmento da aprovação, no que diz respeito à avaliação dos procedimentos processuais. Então, há, né, uma disputa de poder também dentro do processo que a gente precisava sanar, né, qual é o papel da polícia dentro da questão do inquérito e da investigação, como se comporta o Ministério Público diante dessas tarefas, como o juiz pode arbitrar ou não o cumprimento de prazos pelas instâncias que fazem o saneamento do processo, porque a gente é muito comum também perceber, né, que uma investigação mal feita, ela mata um processo penal. Uma investigação sem parâmetros, ela mata um processo penal. Mas o prazo só é determinado para o advogado. O prazo para o delegado, o prazo para o promotor e o prazo para o próprio juiz, ele não é determinado em legislação nenhuma. E a gente buscou exatamente garantir, né, prazos peremptórios claros, inclusive com a sobreposição de posição, porque na medida em que aquela instância não cumpriu a sua tarefa pré-determinada, ela poderá, a partir dali, inclusive, criar, né, uma punição, uma averiguação pelo não cumprimento no que diz respeito ao seu papel dentro do processo penal. E eu achei interessante isso porque abriu espaço para que a gente pudesse também ter uma segurança, né, de como essa hierarquia pode comandar o processo. O dono do processo é o juiz. O juiz é que tem a obrigação, né, de cobrar das partes, né, a cada momento, a cada instância, exatamente o cumprimento da sua tarefa, e dentro do cumprimento da sua tarefa buscar exatamente fazer com que tenha a garantia da defesa, mas que não haja ali a postergação tão comum, tão usual da justiça brasileira.
Do ponto de vista tecnológico, nós temos também grandes avanços. Hoje, a justiça mais séria do Brasil é a do Rio Grande do Sul. E ela é toda informatizada. Ela conseguiu ter um ganho de tempo de quase 3 anos dentro de um processo penal. Então, hoje, exatamente o que nós temos são regiões do país que têm uma justiça mais avançada, né, e que têm um desenvolvimento tecnológico capaz de fazer com que o processo ande mais rápido, e temos uma grande maioria, né, principalmente dos estados mais periféricos, de uma justiça mais lenta, mais acomodada, que também precisa se digitalizar e precisa se incorporar, né, esse novo sentimento de resolução, né, que a tecnologia pode nos ofertar e que é salutar, inclusive, para que a gente possa ter, né, um melhor andamento na questão processual. Diante dessa situação, eu vou fazer aqui uma narrativa sobre os diversos pontos mais polêmicos e inovadores que esse novo código está trazendo. E a gente fez, inclusive, preparou uma brochurazinha que a gente distribuiu aí com vocês, para ter um acompanhamento do que são esses pontos, né, e como a gente pode, inclusive, interagir, né, e debater um pouco sobre cada um desses pontos, que eu acho que o que é mais interessante hoje é exatamente que as pessoas possam também dar a sua contribuição e possam ter um melhor entendimento. E esse novo código ele tem 2 grandes inovações. A primeira é o juízo de garantia. O juízo de garantia que vem no sentido exatamente de não deixar-se contaminar pela participação ao longo do processo investigativo, né, e pelo sentimento do juiz que vai determinar não só as condições das formalidades que o processo precisa para estar pronto para ser julgado, como também no que diz respeito ao não envolvimento sentimental ou então até político, ideológico, com relação a esse sentimento. Então, diante dessa inovação, se buscou um modelo novo que teria um juiz de garantia que seria o responsável pelo julgamento. E aí nós tivemos um problema de ordem operacional. Se hoje nós temos deficiência de juízes no país, como é que a gente pode se dar o luxo de ter um juiz para fazer o acompanhamento do processo e ter outro só para julgamento? Nos estados mais evoluídos economicamente, mais desenvolvidos, essa solução é mais fácil, né? Mas, na grande maioria dos estados brasileiros, essa operacionalidade ela vai se dar dentro de um processo de transição, porque nós, inclusive, sabemos que tem muitas comarcas que sequer tem um juiz e, muitas vezes, mais difícil ainda ter 2 ou 3 para poder você fazer um rodízio entre aquele que vai fazer o acompanhamento e aquele que vai fazer o julgamento do processo. Então, há, né, um sentimento que é uma inovação, porque diminui qualquer ambiente de contaminação pelo envolvimento do juiz dentro do processo, mas, por outro lado, há uma dificuldade operacional que precisa ser sanada, né? E essa dificuldade operacional pode evoluir com a implantação dentro de um cronograma para que todos os estados possam desenvolver essa ação. Por outra questão também que foi muito discutida, né, foi as mudanças no que diz respeito à questão da investigação, né, e do inquérito policial. 2 procedimentos que não podem ser concorrentes, mas que podem ser suplementares, né, principalmente no que diz respeito ao papel, né, de comando em cada uma. É lógico que no inquérito policial, quem tem que mandar no inquérito policial é a polícia, que é representada na delegacia pelo delegado. Agora, você também tem que ter, né, aí uma clareza muito grande, que muitas vezes, na deformação ou na não conformidade dessas informações, poderá, sim, o Ministério Público atribuir a si, né, uma suplementação de informações ou a busca, inclusive, de complementação do ponto de vista de novas investigações, do ponto de vista de como se dará exatamente a busca de novas informações dentro do próprio processo. Então, há aí uma ação de complementação e que a gente precisa exatamente banir, né, tirar do conceito a concorrência. A gente precisa harmonizar, né, a ação da parte da investigação policial
exatamente com a parte do papel que o Ministério exerce com relação a essa questão. E a outra coisa também que ficou muito clara colocada aí, né, é a questão, de novo, aí da questão dos prazos, né, com prazos muito claros para cada uma dessas ações, para que não haja aí uma sobreposição e uma mudança com relação a isso. Tem um debate aí também que está colocado, que foi também muito discutido, né, no que diz respeito à questão da ação penal, né, inclusive da ação penal privada, que há uma argumentação muito forte que quer, inclusive, extinguir a ação penal privada, né, porque há uma possibilidade, que vem aí, inclusive, do direito americano, de transformar essa ação penal numa ação negocial. Então, por aqueles crimes que não envolvem violência, que não têm crime hediondo, que são apenas crimes contra o patrimônio e que são de pequena monta, você pode fazer aí uma ação negocial com relação a essa questão. E diminuir, inclusive, a incidência com relação à possibilidade de, nessa negociação, você arbitrar, né, valores de forma consensual e que você possa ali criar um ambiente de negociação dentro do próprio processo penal, que hoje a gente sabe muito bem que no processo brasileiro esse tipo de indenização ele ainda é muito pouco discutido. Então, se criou-se esse debate sobre a possibilidade ou não da extinção da ação penal, mas se preferiu se definir exatamente como é que vai ser operacionalizado essa questão. Outro ponto muito discutido também é a questão da formatação do flagrante, né? A questão do flagrante preparado ou do flagrante obtido sem a indução por parte da condução do erro. E isso tem sido muito discutido porque há aí uma preocupação, muitas vezes, que as pessoas possam ser levadas a cometer, né, ser dirigidas a uma atitude ilícita ou uma atitude ilegal, né, por uma postura da própria construção desse flagrante. Então, há um questionamento muito grande sobre a validade ou não, né, desse instituto, né, que precisa ser elaborado com uma maior preocupação, exatamente em você não estar criando uma prática nociva à sociedade para induzir a pessoa ao erro e ali ter, né, a obtenção de uma prova que muitas vezes ela não é obtida de forma lícita, de forma legal. Então, a gente tem também que ter um cuidado com relação a essa questão. Outra inovação importante que está sendo colocada nesse debate do novo Código de Processo Penal, e importante também que venha à tona, é que no processo penal brasileiro a vítima ela é ignorada logo após o início da questão processual, né? Você inicia ali o processo, a vítima vai até a denúncia e, a partir da denúncia, ela é praticamente esquecida dentro do acompanhamento, até do assessoramento do processo penal. E há uma preocupação exatamente de trazer também as informações, fazer o acompanhamento, né, fazer com que a vítima possa, inclusive, se sentir, né, partícipe dentro do processo, até para valorizar a questão do sentimento que muitas vezes se guarda por ter sido objeto, né, de uma agressão ou da perca de algum direito, e também para ter a possibilidade de saber que a sociedade está cumprindo o seu papel, garantindo a ela o direito de ver, né, a condenação e a penalização daqueles que infringiram os seus direitos ali constituídos. Então, diante disso, essa inovação, inclusive, veio muito em função desse movimento, né, dos movimentos sociais de defesa dos direitos das vítimas, que passarão a ter também um protagonismo dentro do novo Código de Processo Penal. No que diz respeito à questão das provas, o grande debate sobre a ilicitude das provas obtidas de forma ilegal e delas derivada, que é aquele famoso jargão do direito das frutas contaminadas, né, e também da prova emprestada, que, inclusive, se viu muito agora
de instrumento de comprovação de delito, principalmente nessas operações de corrupção que o Brasil tem enfrentado nesse momento. Então, essa prova, por exemplo, ela muitas vezes ela pode ser de um processo, né, e, numa ação correlata, ela pode servir de comprovação em um outro processo, coisa que até então não era admitida na formalidade do direito e que se iniciou exatamente nesse procedimento agora, principalmente das ações de combate à corrupção, que tem sido muito comum pelo Brasil afora. Outra questão também que tem sido muito discutida e que está sendo muito debatida é a quantidade enorme de recursos que o processo penal brasileiro, aliás, os processos brasileiros têm. E muitas vezes deles, inclusive, com medidas cautelares de efeito suspensivo da pena, o que cria todo esse manto aí de impunidade, né, inclusive gerando aí uma insatisfação muito grande por parte da sociedade, em casos concretos. Até recentemente teve um caso de um homicida lá na Calcaia, que o cara já tinha cometido 11 crimes, né, 11 assassinatos, e continuava solto. E sempre recorrendo os processos que ali eram colocados. Então, há uma expectativa muito clara que embargos não tenham mais efeito suspensivo e que nos recursos só caiba um recurso para cada ação judicial. Então, à medida que tem uma decisão do juiz com relação a um momento do processo, ou à medida que haja um julgamento, ou só caiba um recurso em relação àquele julgamento. E não a postergação tão comum, né, no direito brasileiro. Então, que vai se criando recurso em cima de recurso, e você vai criando agora até a figura esdrúxula do embargo dos embargos, né, de declaração, que isso, inclusive, virou até uma chacota, né, do ponto de vista da formalidade que o direito precisa ter. Então, eu acho que a gente está disciplinando o número de recursos e dando ao juiz a possibilidade de apenas cumprir, a cada momento do julgamento, apenas um recurso, você diminui os espaços de postergação. No que diz respeito às medidas cautelares, né, a gente também tem feito um debate muito importante, né, sobre essa discussão que há entre o arbitramento das fianças, até porque no Brasil não é muito comum, né, a prática do arbitramento das fianças, e tem muita gente, inclusive, que argumenta, né, professor, que a parte mais sensível do homem está no bolso. Então, na medida em que você pode ter aí um arbitramento de fianças, você pode criar aí uma condição, né, financeira que crie, de fato, um constrangimento para o causador daquela ação que deu efeito a uma retirada de direito ou até uma agressão que possa ser feita a uma outra pessoa. Então, isso também é um debate que está sendo colocado, é uma atualização com relação a esse procedimento e a busca, inclusive, de formalizar, né, no que diz respeito a essa questão das fianças. Outra discussão também muito forte aí que está tendo, né, nessa mudança é aquela famosa discussão do que é prisão preventiva, do que é prisão temporária, os prazos que cada uma deve ter, né, qual o condicionamento para cada uma dessa prisão, e também que tipo de infrator pode ser atribuído, né, tanto a prisão preventiva ou a prisão temporária, em função do foro, em função da situação de saúde do agente causador desse dano. Então, é uma discussão também que está colocada aí e que precisa exatamente que nós tenhamos essa situação. E aquilo que hoje virou moda, né, que são a questão das interceptações telefônicas, interceptações de comunicação, de e-mails digitais que as pessoas estão tendo e que ficam ad eterno. Então, tem que ter uma limitação também com relação à pressão de prazo, porque ninguém pode passar a vida toda sendo tutelado pelo Estado, ninguém pode passar a vida toda sendo vigiado, né, exatamente porque hoje você não tem uma construção que dê clareza com relação aos prazos e até que tipo de período em que as pessoas possam sofrer, né, esse tipo de constrangimento. Então, é necessário também que haja aí, né, uma definição com relação a essa situação das interceptações telefônicas e com relação à questão
dos danos que ela podem causar a uma pessoa de bem que esteja ali sendo monitorada por uma ação dessa. Outra questão também que está sendo colocada aí com muita discussão é a questão daquilo que pode ser ou não trazido dentro da indenização necessária a valor presente, porque muitas vezes você tem a garantia do arresto de um bem e aquele bem ele tem um valor hoje, mas que ao longo do tempo, da conclusão do processo, ele fica inservível para indenizar qualquer pessoa que tenha sofrido aquele dano. Então, hoje está se arbitrando a possibilidade, inclusive, de se transformar aquele bem material ou aquele bem físico em pecúnia, em dinheiro, né, e com esse dinheiro você ter a garantia que vai ter uma indenização compatível com o dano que ele foi causado. Isso também está uma discussão com relação a essa questão, porque muitas vezes um valor de um carro, por exemplo, hoje é X, mas quando o processo for terminado daqui a 5, 10, 20 anos, o carro não vai servir para indenizar mais nada daquele dano que o dono do carro o causou. Então, com relação a essa questão, a gente também tem esse debate com relação ao que está colocado hoje. E outro ponto também, um ponto que chamou muita atenção nesse debate, inclusive, nas duas audiências que nós fizemos com o Sérgio Moro, ele relatou com muita propriedade a grande preocupação dele, que foi, inclusive, o que ajudou muito a buscar identificar, inclusive, os crimes com relação à questão da Operação Lava Jato, que é a cooperação internacional. Nós precisamos mudar esses tratados de cooperação internacional, tanto no que diz respeito às informações, o sigilo bancário, a questão da transferência de patrimônio, com relação à possibilidade ou não de se ter aí, inclusive todo mundo percebeu aquela situação lá com relação ao Eduardo Cunha, se não fosse a cooperação internacional, nunca ia se chegar naquela conta de movimento que ele fazia de recursos, que foi, aí, inclusive, o que determinou a punição dele. Então, essa questão da cooperação internacional com relação à extradição também, precisa ser atualizada para também não ter aquele caso lá que nós estamos convivendo, da situação do Batista ou do Cacciola, que foram, inclusive, duas questões que mexeram muito com a opinião pública do Brasil, porque num nós estamos abrigando e no outro o cara aproveitou um recurso, fugiu do país e estava lá na sua vida nababesca. Então, era também uma discussão que estava sendo aflorada com relação a essa questão da cooperação internacional, que eu acho que é uma inovação que precisa também ser atualizada dentro do novo Código de Processo Penal. E o mais importante de tudo isso é que a gente tenha segurança, porque o país precisa de segurança jurídica. E da forma que está, é um amontoado de legislação, muitas vezes dela, inclusive, legislações concorrentes, porque na Lei de Execução Penal trata de processo, você tem diversas... A condução coercitiva também já é uma lei especial que vem para dentro do novo Código de Processo Penal, até porque precisa ter muita clareza, a lei é boa, mas, inclusive, a forma como está sendo conduzida pelo Judiciário brasileiro está expondo, inclusive, muitas vezes, pessoas de bem que, não por se negarem a comparecer em juízo, mas até por uma pressa ali pontual ou a vontade de buscar uma punição, você já está expondo uma pessoa para uma condução coercitiva que tem ali, na busca dessa pessoa, uma ação policial. Então, é uma questão que precisa ser melhor aprofundada também, até para garantir o direito dessas pessoas. Que tiveram alguns casos, inclusive, de gente que amanheceu com a polícia dentro da porta da sua casa, que trouxe transtornos familiares aí que podem ser longevos para si, para suas famílias e para os seus familiares. E, no entanto, as pessoas estavam ali sendo conduzidas para prestar meramente um esclarecimento ou uma complementação de informação que o juiz ou o delegado queria obter dentro de um processo. Então, isso também precisa de uma regulamentação. A lei é boa e é clara, mas a gente precisa trazer exatamente para essa formalidade que é necessária para não cometer aí desassossegos com relação às pessoas que estão expostas a uma decisão desse tipo. E eu tenho fé que a gente possa avançar. Há um momento nacional de muita preocupação nessa área,
né, pelo crescimento da violência, pelo debate que está tendo, né, na questão do combate à corrupção, que o país todo está aceso e alertado para isso, e que o que a gente precisa é exatamente fazer com que a nossa legislação seja capaz, de fato, de dar segurança jurídica para o país. Nós estamos vivendo num momento crítico de uma mudança de ciclo e que esse comportamento é uma exigência hoje da sociedade brasileira. Desconfortável pelo crescimento da violência, desconfortável pela exposição, né, que a transparência nos deu de identificar esses desvios, principalmente de recursos públicos que estão fazendo falta para as ações, inclusive, do próprio Estado brasileiro, e que só tem um remédio, é a gente ter a obrigação e a disponibilidade de votar. Porque hoje no Brasil é muito comum você criar dogmas e, dentro desses dogmas, você impedir que o debate avance para que a gente possa, inclusive, ter legislações atualizadas, nos mais diversos segmentos, principalmente no que diz respeito, inclusive, à economia. A economia brasileira é muito travada, exatamente por quê? Porque se tem medo, muitas vezes, de ferir alguns conceitos corporativos e não se vota. E, não se votando, a sociedade não evolui. E todos nós sabemos, né, inclusive logo na introdução ao curso de Direito, já se vê e se percebe que o direito ele evolui como a sociedade evolui. E nós não podemos ter hoje uma legislação de 70 anos atrás. Então, esse é o intuito, é a busca, né, que a gente está fazendo de ofertar para a sociedade esse novo Código de Processo Penal, exatamente para que a sociedade possa ter ali, né, uma segurança jurídica capaz de dar um conforto. E a gente acabar, né, exatamente com essa benevolência, né, muitas vezes, que nós temos com a bandidagem, né, com aqueles que estão aí surfando nessa onda de violência que nós estamos vivendo, e na exposição que nós estamos vivendo, perdendo até o direito de ir e vir. Né? Em quantos lugares do Brasil hoje você tem gente que já não sai mais de casa, gente em pânico, nas cidades do interior do estado do Ceará. A gente é obrigado a rodar muito no interior do Ceará, e eu sou daqui do Itapajé. Na minha juventude, o Itapajé era uma cidade muito alegre, muito festiva, de muito movimento. Hoje, você passa 10 horas da noite numa rua da cidade de Itapajé, você não vê mais ninguém, todo mundo acovardado dentro de casa, com medo até de sequer ir para a rua. Então, isso criou, né, esse ambiente de insegurança que nós estamos vivendo. E eu não tenho dúvidas que essa legislação precisa ser exatamente atualizada para que a gente possa também mudar, não só do ponto de vista cultural, mas, inclusive, do ponto de vista punitivo, né, que é o papel do Estado tem, e a responsabilidade que o Estado tem, né, do poder coercitivo, abrigar uma situação de resolução desses nossos problemas. Porque, senão, até as forças que têm a obrigação de nos dar garantia, né, a sociedade civil, elas ficam impedidas de atuarem exatamente por quê? Porque não tem uma legislação que a proteja. E a gente precisa ter essa legislação pegando esses diversos pontos, exatamente para identificar o papel e a responsabilidade de cada um, e, dentro disso, a gente poder ter aí um conforto com relação à segurança do país. Eu acho que essa é a grande tarefa que o Poder Legislativo tem, e espero que a gente consiga, né, como coloquei já no início da minha fala, ter agora uma oportunidade de avançar nessa votação. Então, em linhas gerais, é mais ou menos esse o contexto que nós estamos trabalhando dentro da conjuntura que nós estamos vivendo, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da formalidade do direito, esses são os pontos principais que nós estamos fazendo, exatamente para buscar a garantia, né, de direitos iguais, mas, ao mesmo tempo, direitos reais que possam fazer com que a sociedade viva de uma forma mais harmônica, mais pacífica, que esse é o papel em si do Estado Democrático de Direito. Obrigado. Thank you.